Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ampliar Agro, o podcast onde o conhecimento técnico é acessível para todos. Eu me chamo Lorena Silva, sou engenheira agrônoma e o tema de hoje é irrigação na ponta do lápis. Roda a vinheta, pessoal! Bom, pessoal, sabemos do importante papel que a irrigação desempenha na agricultura. Mas como colocar isso na ponta do lápis e ver se está perdendo ou ganhando dinheiro? Como calcular o retorno de investimento? Quanto custa um hectare de irrigação? Qual o custo de aquisição e implementação do sistema? Custo de manutenção, custo operacional e por aí vai. Sabemos que são muitos nomes, muitos termos difíceis, né? E muitas vezes a gente utiliza, né, enquanto agrônomos, a palavra depende. Então hoje, o nosso convidado é o Marcelo Duarte, ele é engenheiro agrônomo da Aquafert Irrigação, empresa com quase 20 anos de história desenvolvendo o agronegócio. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Lorena, muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigado. Marcelo, conta pra gente como começou a sua história na irrigação. Vamos lá. Então, eu como engenheiro agrônomo, antes de tudo, sou produtor rural, né? Neto de produtor rural, filho de produtor rural. Então, a agronomia sempre esteve na minha essência. Eu sempre quis fazer agronomia. Então, eu estudei agronomia na Universidade Federal de Viçosa. E eu tenho um tio que ele é pioneiro de irrigação no Espírito Santo. É pioneiro de irrigação em Linhares. E ele sempre falava comigo, olha, irrigação é algo bem carente de profissionais, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas. Então, dentro da faculdade de agronomia, lá em Viçosa, eu já comecei a puxar matérias optativas da área de irrigação, principalmente da engenharia agrícola. E aí eu tomei gosto por irrigação, e assim que formei, já procurei uma empresa para trabalhar com irrigação. Procurei até a Aquafert, e aí não deu certo de primeiro. Fui para uma outra empresa, que é concorrente da gente hoje. E aí eu comecei. E logo com um ano de irrigação, eu já dei um voo e fui abrir uma empresa própria, uma loja própria na Bahia, no extremo sul, lá em Itamaraju, por onde eu fiquei 2 anos. E daí não deu certo. Já quebrei logo de cara nesses primeiros 2 anos aí. E a Aquafert foi quem me estendeu o braço, me estendeu a mão. E aí onde eu entrei na Aquafert, me negociei o material que eu tinha em estoque com a própria Aquafert. E comecei minha vida em irrigação a deslanchar. Comecei, de fato, a ver irrigação com outros olhos. Mesmo tendo 1 ano de empresa, e depois 2 anos com empresa própria, e aí eu vim para a Aquafert. E foi assim que minha vida começou a irrigação. Então, desde a faculdade, eu já sabia que eu queria irrigação. Primeiro por influência do meu tio, e depois que eu adorei as matérias, gostei do que eu vi, e assim foi. Marcelo, e só para quem está assistindo ter a noção, né, a importância desse tema, hoje o Brasil ele irriga pouco mais de 2 milhões de hectares, de uma área plantada de aproximadamente 55 milhões de hectares. Então a gente sabe, né, que é uma fração muito pequena, né? Isso é apenas 4% do total de área plantada, o que demonstra que a irrigação no Brasil ela tem um potencial muito grande, certo? E sabendo desses dados, Marcelo, a gente percebe que a irrigação tem um grande potencial no Brasil, né? Só que aí quando a gente fala de irrigação, é algo que a gente não pode economizar. Essa seria a primeira coisa que o produtor deveria se preocupar? Então, eu acho assim, que você falou da importância da irrigação. Então, você deu alguns números aí. É importante frisar isso, da importância da irrigação, para depois te responder. A nível de mundo, a irrigação, ela tem uns dados que algo em torno de 18% da agricultura mundial é irrigada. 18%, 20%, porque esses dados são um pouco antigos, né? Se não me engano, 2016. E isso corresponde ao dobro. Então, a gente irriga algo em torno de 20% da agricultura mundial e produz algo em torno de 40% da agricultura mundial. E outra coisa importante da irrigação, que a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque 70% da água potável, da água doce do mundo, está destinada à agricultura, né, na produção de alimentos de maneira geral e parte para a irrigação. Então a gente tem que estar sempre pensando em irrigar com responsabilidade. Caminhando para frente, nesse mesmo assunto da importância, sim, porque que tem que ser o primeiro passo? Porque a irrigação é não só que todo mundo pensa em produção. Eu vou irrigar, eu vou produzir mais. Mas a irrigação não é só importante por produção, mas como seguridade. Muita gente esquece dessa palavra. Você tem segurança, você tem a garantia que você vai produzir.
você começa a independer de clima. Você tem a convicção que você vai produzir, desde que você, claro, né, óbvio, tem a água na represa, no rio, na sua fonte. Então, sim, o primeiro passo deveria ser a irrigação. E, na prática, é isso. Nas regiões que têm o costume de irrigar, como no Espírito Santo, no extremo sul da Bahia, que a gente tem muita área irrigada, né? Aqui a gente não fala em plantio sem irrigação. O primeiro passo é a irrigação. Que a gente pode falar mais à frente sobre isso. Daí a gente começa a desenhar um projeto. O produtor chega com a gente, com a planta na mão, e ali começa a desenhar um projeto. Várias informações são a partir do projeto de irrigação. Legal. E você falou de uma coisa muito importante, que eu acho que é a confiança, né? E aí, quando vocês chegam dentro da propriedade e se apresentam como Aquafértil, os produtores precisam ter essa confiança em vocês, né? E aí, hoje em dia, a gente tem muitos dados de erros de irrigação, né? Acho que você, como agrônomo, está no campo diariamente, sabe que a gente tem muito problema com irrigação mal dimensionada. Eu gostaria que você falasse um pouco de quais são as consequências de uma irrigação mal dimensionada para o produtor. Excelente pergunta. Excelente pergunta porque a irrigação você não pode errar. Por que você não pode errar em irrigação? Você paga o pato pro resto da vida. A depender da cultura. Então, quando a gente, na nossa região, né, vou falar um pouco aqui do Espírito Santo e sul da Bahia, norte do Espírito Santo e da Bahia, basicamente. A gente fala muito café, né? A maioria das nossas áreas aqui são café. 80% das irrigações são para café. Mamão, pimenta, cacau, coco. E o que acontece? Qual é o ciclo dessas culturas? Né? Nós estamos falando em 12, 10, 14 anos. E um cacau, 30 anos. E se você errar aí no início, você vai pagar o pato do ciclo da cultura. Ou você vai ter que interromper um ciclo de uma cultura porque a irrigação está errada. E aí? E o seu payback, o seu investimento vai voltar? Como que vamos fazer essas contas? Então, assim, projeto. Um bom projeto é que vai determinar tudo isso. E como conceber um bom projeto? Passo a passo. O primeiro passo para você distinguir dentro de uma empresa, independente se é Aquafértil ou qualquer outro, o primeiro passo para um cliente, para um produtor rural, distinguir se aquele projeto vai começar bem é pela topografia, é pela medição, é pelo levantamento por altimétrico. Quando o cara chega para medir, quando o topógrafo chega para medir a sua área, pelo levantamento por altimétrico, a maneira que ele é executado, você sabe. Mas como é que um produtor vai saber disso? O produtor sabe quando a empresa chega com o GPS de mão. Vou falar da maneira bem simples. E quando ele chega com um aparelho, com estação de total, com o GPS geodésico. A tecnologia, né? É o mesmo que ele faz de gerenciamento da fazenda. Então, quando ele chega um aparelho desse nível, que a mesma área que vai ser medida numa empresa X fica uma manhã, 4 horas, um dia medindo a área, e outra mede em 30, 40 minutos numa volta de moto, aí você já distinguiu. Opa! E depois disso, a apresentação. É o que eu te falei. Quando a gente vai fazer um projeto de irrigação, a planta já é pronta, com as curvas de nível, plano de altimetria, você começa a conversar sobre espaçamento, sentido de plantio, distância entre estradas, carreadoras, dependendo da cultura, lâmina de irrigação. Lâmina de irrigação é um assunto complicadíssimo, porque hoje muitos produtores têm consultores, né? E dentro de irrigação vocalizada, principalmente no nosso dia a dia, às vezes a conversa lâmina de irrigação para um consultor é uma informação, para outro consultor é outra, porque a vocalizada é diferente de irrigação de aspersão. Então tem esses conceitos que tem que todos serem tratados. Análise da água. Quantos fazem análise da água antes de irrigar? E as nossas águas aqui são riquíssimas em ferro. Então, para você não errar um projeto, você vai ter que realmente escolher um bom projeto. E escolher um bom projeto está ligado a escolher uma boa empresa. E para escolher uma boa empresa, tem esses pré-requisitos que você deve ser observado. Levantamento por altimétrico, como essa empresa chega até você vai fazer uma análise da água. Agora, você chegar no papel, riscar qualquer coisa e entregar, é o que mais acontece. Tem empresa que oferece orçamento sem apresentar um projeto. E, infelizmente, o produtor aceita muito isso. O produtor tem que parar de aceitar isso. O produtor, eu sempre falo com meus amigos clientes, vocês têm que confiar em vocês. Vocês têm 30 anos, 40 anos produzindo, vocês têm sucesso. Estão bem sucedidos, são bons produtores, produzem bem. Então, assim, nem tudo que lhe é oferecido, que lhe é empurrado, tem que ser aceitado. Não sei se eu fugi um pouco do assunto, mas eu acho que é por aí. Acho que a gente vai para aquela linha do barato sai caro, né? Então, às vezes, na tentativa de economizar, né, ele acaba pagando um preço muito mais alto. Como o barato sai caro, né? Eu tenho um amigo produtor lá de Vila Valera que ele sempre fala assim, vai devagar que eu tenho pressa. Faz uma vez só. Fazer bem feito. O barato é fazer 2 vezes.
E como vai fazer 2 vezes algo que é enterrado? É igual preparo de solo. Preparo de solo, irrigação, muda. A fundação, a base, como qualquer estrutura, tem que ser muito bem feita. Irrigação está na base, está na fundação. Certo. E, Marcelo, você falou muito sobre essa parte técnica de ter bons profissionais, empresas confiáveis, né? E a gente hoje lida com a cultura do produtor, ele fazer às vezes do jeito dele, né? Poucos, alguns ainda muito resistentes, né? O que você diz para esses produtores hoje, né? Eu gostaria que você deixasse até uma mensagem em relação a confiar na tecnologia, né? A gente hoje tem vários dados muito importantes, né? Principalmente na irrigação. A própria Aquafértil, né? Tem vários dados, vários casos de sucesso, né? Que a gente chama. Um recado aí para o produtor. Então, isso de produtor confiar muito nele, isso realmente tem. E é interessante que isso tem. A gente que atua muito aqui de Linhares, Aracruz, até o extremo sul da Bahia, Onápolis, isso é regional. E regional por cidades. Tem cidades aqui no Espírito Santo ou cidades na Bahia que a gente vê que ali naquela cidade o mercado se comporta de uma maneira diferente. Aí o produtor chega, eu quero a irrigação com X setores, o gotejador tal, a vazão tal, até brincar, então não precisa de projeto, né? Já é projetista já. É brincadeira, mas assim, não, é porque realmente o produtor, Lorena, ele já montou tanta irrigação que ele muitas vezes realmente conhece muita coisa da irrigação. E às vezes ele quer buscar uma tecnologia que nós não estamos prontos, mas nós quem? A nossa energia. O principal problema hoje de tecnologia em irrigação aqui na nossa região, né, na nossa cultura, são 2. Nós não temos uma estrutura de energia de qualidade. Então, no dia a dia de irrigação, é muito raro você encontrar um problema hidráulico, a não ser ter sido um projeto mal elaborado. Um projeto bem elaborado, como eu te expliquei, ele não vai ter problema hidráulico. A maioria dos problemas são elétricos ou eletrônicos, porque a tecnologia está em quê? Está em automação, a tecnologia está em fertirrigação, está em você receber a informação no telefone e não ir lá mais. Só que toda essa tecnologia, esse manejo, esse controle, ele depende ele depende de rede de energia, ele depende de internet boa, de 5G, de 4G, e a gente não tem tudo isso, principalmente no campo. Então, para você chegar nesse nível de energia, de tecnologia, a gente primeiro precisava melhorar a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, tanto de rede, que seja de energia, ou até mesmo de rede que eu falo de telecomunicações, de sinal. Outra questão que atrasa um pouco a nossa tecnologia é mão de obra. A mão de obra no campo, entre aspas, o irrigador, ele vai se deparar com um instrumento que tem que ter conhecimento para poder trabalhar com tecnologia. Ele vai ter um display, ele vai ter que conhecer dados, ele vai ter que ter leituras, que ele tem que ter um certo conhecimento. Então, quando você parte para a tecnologia em irrigação mais aprimorada nesse nível de acessibilidade, de informações de dados no campo agronômicos mesmo, você vai deixar de ter um irrigador, né, um cara mais simples no campo, para começar a ter um técnico agrícola, para começar a ter um engenheiro agrônomo trabalhando com você. E aí o custo disso sobe. Então, assim, nós temos tecnologia disponível, mas essa tecnologia, você tem que ter um perfil do cliente. Cada cliente tem um perfil. Esse perfil de cliente está apto a receber essa tecnologia? Então, às vezes, muita gente quer ter aquela tecnologia, ele até às vezes tem um perfil, mas ele está num lugar que não funciona. Ou ele não tem um perfil e não pode receber essa tecnologia. Então, assim, tecnologia tem, a gente, cada ano que passa, vai melhorando, mas são vários fatores que tem que ser levados em consideração. Certo. E falando em parte econômica, né? Você principalmente deve escutar muito isso em campo, que quando eu falar em produção, início de área, a gente ouve muito falar a irrigação é a parte mais cara. E olha só, é interessante falar disso aí, porque a gente se depara com situações em determinadas cidades, regiões, que às vezes o hectare da irrigação, quando a gente passa para alqueire, né? Porque a gente fala em hectare, mas ainda é cultural, quando você fala numa venda de terra, fala em alqueire. Então, o alqueire capixaba, que é 4,84 hectares, muitas vezes quando você vai irrigar 4,84 hectares, a irrigação é mais cara que o valor da terra. Entendeu? Então, às vezes você se depara em regiões aí, em topografia muito acidentada, é bem esporádico isso, mas, poxa, eu estou investindo um valor de irrigação aqui, 70, 80 mil reais no alqueire da minha irrigação aqui, e minha terra não vale isso. É claro que
de uns 3 anos para cá, principalmente depois da pandemia, tudo valorizou muito, terra valorizou demais. Mas antes, em 2018, ali, 2019, antes disso acontecer, a gente se deparou em situações em regiões aqui do estado ou também da Bahia, mais distantes ou com topografia muito acidentada, que a alqueire da irrigação era mais cara que a terra. Então, realmente, estou falando isso para frisar que irrigação não é realmente um produto barato. Porém, você tem que lembrar que a irrigação é um investimento caro na compra, mas que vai se diluir ao longo dos anos. Quando você compra uma carreta de adubo, quando você compra um caminhão de agroquímico, ele vai ser usado uma vez e daqui a 30 dias, 60 dias, ou daqui a uma semana, a depender do produto que você vai utilizar, da cultura, mamão, frutas, você vai usar novamente. A instalação da irrigação é um bem que você vai estar lá por 10, 12, 15, 20 anos, a depender do manejo, da qualidade da água. Então, realmente é impactante no custo de implantação. Eu gasto 60 mil reais por hectare para formar uma lavoura de café, 70 mil reais por hectare. Gasto 100 para formar uma lavoura de pimenta. Estou colocando números aleatórios aqui, mas não estou muito distante. Quanto custa a irrigação nisso? 15, 12, 10, 20 mil por hectare? Também depende da sua situação, do seu desnível, distância, várias coisas são levadas em considerações. Mas retorna, né? Sem dúvida nenhuma, retorna. E como eu disse lá no início, seguridade. Como plantar hoje no Espírito Santo sem irrigação? Qual é a garantia que você vai produzir? Estamos aí com 5 anos bons de chuva, 5 anos bons de clima, mas a gente pode separar novamente com seca, entre outras adversidades climáticas, que a irrigação é um setor de segurança isso aí. Exatamente. E Marcelo, vocês trabalham com perfis de produtores diferentes, né? E aí eu acho legal também a gente colocar aqui que é possível o produtor ele adquirir a irrigação, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, né? Porque às vezes a gente acredita que o produtor pequeno ele não pode colocar uma irrigação eficiente na lavoura dele. E isso é uma mentira, né? Ele pode sim, e é possível. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. E aí eu tenho que falar da Aquafert, porque um dos fatores hoje da Aquafert é uma empresa assim, né, firme no mercado aí. Rapidamente a Aquafert é uma empresa hoje com algo em torno de 80 colaboradores, né? Está em 2 cidades, está no Espírito Santo, na Bahia. Em 2021 a gente chegou a montar 4 mil hectares de irrigação, é muita coisa, né? Algo em torno de 3 mil hectares, 3.500 hectares todo ano. E por que disso? Porque a gente é maleável. A gente entende que irrigação não é o que você quer oferecer, não é o que você quer vender, não é o que você quer montar. É o perfil do produtor. É claro que você tem que ter a capacidade de interpretar o perfil do produtor e identificar isso onde ele está localizado. Porque muitas vezes ele chega, olha, eu quero irrigação localizada, um gotejamento, assim, assim. Epa, olha, sua água é assim. O tamanho da sua área é esse. Se você for por esse lado, vai te custar X. Se você for por esse lado, vai te custar menos X. Então, o seu retorno vai ser melhor. Sua cultura é melhor irrigada nesse sistema. Olha, você está numa região que se você irrigar por microaspersão, seu sucesso vai ser melhor do que você irrigar por gotejamento. Mas como é que você sabe disso? Porque são anos e anos no mesmo trecho, são anos e anos com as mesmas culturas. Então não é que você sabe mais, é porque você já viu. Aquela expressão, eu já vi esse filme, é o que mais acontece em irrigação. Então, por você conseguir interpretar vários tipos de produtores, várias regiões, várias culturas, a gente consegue atender o de 4 hectares, o de 40 hectares, o de 300 hectares. E o Espírito Santo e o sul da Bahia, o nosso perfil é de médios e pequenos produtores. Com raras exceções, você tem grandes projetos. Mas o nosso dia a dia são pequenos e médios produtores. E aí é da conversa, é o que você quer, entendeu? É você conseguir entender e tentar fazer com que esse produtor... Muitas vezes, um produtor vai chegar para você, Lorena, e aquela irrigação é quase que o investimento da vida dele, sabe? Porque ele vai montar um projeto de 5 hectares numa área lá em Rio Baranal, com 60 metros de desnível, com distância, energia monofásica, que vai custar 5 hectares, vai custar 100 mil reais, 120 mil reais. Poxa, é muito investimento para uma área tão pequena. Mas é um investimento da vida dele, é um investimento daquele projeto e ele sabe que vai ter retorno. Então você tem que ter muito cuidado com isso também, porque você está lidando com o dinheiro dos outros, você está lidando com o bolso dos outros. Mas independente da área, se tiver interesse em irrigar,
e você tiver o diálogo, a conversa, a visita, interpretar a situação dele e o perfil dele, você consegue encaixar a irrigação que vai dar certo. Bom, Marcelo, acredito que deu para esclarecer bastante coisa quando a gente fala de irrigação, mas agora vamos falar de uma maneira mais prática, né? O que vocês enfrentam no campo, no dia a dia, falando a parte econômica, o que deixa, né, um projeto mais caro e tem como fazer um projeto mais em conta, né, mais barato, falando na linguagem do produtor. Então, isso é interessante. A irrigação tem muitos mitos. Nós encontramos alguns mitos no campo. O produtor, aquela pergunta que você fez, tem produtor que já sabe o que quer e tal, sai fazendo a própria irrigação. E por querer fazer a própria irrigação ou achar que tem conhecimento da causa, escolhe algumas coisas que vai encarecer demais no projeto. Muitas vezes você explica e quando apresenta o projeto, realmente assim não dá, vamos fazer de outro jeito. Então, assim, tem coisas implícitas no custo da irrigação que não podem ser alteradas. E a área de cada um. Então, tem quem é aquele que tem a área próxima à água, sem desnível, área plana. Tem aquele que tem uma área distante da água, com desnível, área com topografia acidentada. Não tem como. Esse projeto vai ser mais caro. Mas se você já tem uma situação que o seu projeto naturalmente vai ser mais caro e você ainda encarece ele tomando algumas decisões, algumas escolhas, complicado. Então, a gente tem que evitar isso. Por exemplo, vamos falar um exemplo prático do dia a dia da nossa região. Acho que quem for nos ouvir vai ter muito cafeicultor. Café com limão, principalmente aqui na região do Espírito Santo da Bahia. Tradicionalmente, a gente trabalha com café na faixa de 3 metros. Mas nós já temos alguns produtores que querem fazer um café adensado, de 2 metros, de 1,75 m. Se você adensa, naturalmente você vai ter mais metros lineares de tubo gotejador por hectare. Então já vai ser mais caro a sua irrigação. Uma irrigação de aspersão, por exemplo, independe se é 2 metros, se é 3 metros, o custo é o mesmo. Uma irrigação localizada, se você adensa, vai mais cara. Outra coisa, proximidade entre gotejadores. Você chega na região do Arábica, na região do Cerrado, os gotejadores estão em espaçamento de 60, 70 centímetros. Na nossa região, muitos querem gotejador de 30 centímetros. 30 centímetros é gotejador de overicultura, é gotejador de HF, mas a gente usa no café. Tudo bem, mas meu solo é arenoso. Ótimo. Se você tem um solo arenoso, o bulbo do gotejador é de uma maneira que você tem que ter um gotejador mais próximo. Mas se você está num solo argioso, num solo pesado, que favorece o gotejamento, que você pode ter um gotejador com um espaçamento maior, e mesmo se você quer um gotejador mais adensado, isso vai te encarecer o projeto. Então, nessas horas, o produtor tem que acreditar um pouco no engenheiro agrônomo, no técnico, na empresa que está com ele. Se você vai plantar um café de metro em metro, um café numa distância considerável, que não é tão adensado, num solo argioso, você não precisa usar um gotejador de 30 centímetros. Você não precisa usar uma lâmina tão alta. Tudo depende do seu solo. Você tem um solo bom, seu solo retém bem a umidade, pode trabalhar com um gotejador mais distante. É porque tem algumas culturas nossas, tem alguns hábitos, quer plantar marcando um gotejador. Então esse diálogo de espaçamento entre gotejadores, espaçamento entre carreiras, a sua água. Existem equipamentos, por exemplo, filtragem de areia. Nossa região tem as águas muito pesadas, com muito ferro. Mas área orgânica, você vai entrar com filtragem de areia. Uma filtragem de areia, por mais barato que seja, o mais barato entre eles já vai ser caro. Caro para uma área pequena. Então, você tem uma área de 4 hectares, 3 hectares. Você vai entrar com um sistema de gotejamento automático, filtragem de areia. O seu projeto vai ser altíssimo, muito caro. Então, talvez para esse produtor, tem que entrar com uma irrigação mais simples, né, com aspersão, com projeto manual. Então, você tem que ter esse jogo de cintura que eu falei lá atrás, tentar interpretar a realidade do produtor, mas ele tem que aceitar a sua opinião, ou pelo menos ouvir. Ou estar disposto a pagar mais caro. Um outro hábito do produtor: quero irrigar só à noite. Só à noite, só à noite. Irrigar só à noite, os agrônomos, né, os consultores, até mesmo os produtores sabem que irrigar só à noite não é o ideal para a planta. Não é o ideal de uma fertirrigação. A planta não trabalha de noite. A planta trabalha de dia, tem que ter luz. Mas nós temos a cultura de irrigar à noite, porque na grande maioria das vezes tem um desconto de irrigante. Então, irrigar à noite realmente é mais barato. Porém, fazer um projeto para irrigar só à noite é extremamente mais caro, o dobro ou mais, do que irrigar um projeto de 21 horas. Então, vamos achar um meio termo. Não vamos irrigar só à noite. Vamos fazer um projeto que você vai irrigar de noite na maior parte do ano. Porém, quando vir o verão, o veranico, você vai granar seu café, você vai encher um cacho de mamão, aí você vai entrar de dia irrigando.
porque vai compensar, vai te dar retorno. Já tem produtor que não quer irrigar de dia, janeiro, fevereiro, 35 graus, calor, café granando. Seu João, aumenta o tempo da irrigação, aumenta o pulso. Vamos irrigar mais tempo, vamos irrigar mais vezes. Não, mas a energia vai vir cara. Mas, seu João, se o senhor não fizer isso, se o senhor não aumentar o tempo de irrigação, não der mais pulso, o senhor não vai granar café. E se não granar café, a irrigação, a energia fica irrisória nesses valores aí. Então, são coisas que a gente tem que estar discutindo, conversando, e é isso que te deixa mais caro, mais barato. Lâmina de irrigação, espaçamento, proximidade entre gotejadores, você vai irrigar de noite, vai irrigar de dia. Essa discussão que faz o prato ser mais caro, mais barato. Por isso que o caminho ideal seria, Breno, levantamento por altimétrico, você tem a planta em mãos, sentar com o produtor, caneta, papel na mão, ou lapiseira, calculadora, escalímetro, riscar um pré-projeto. E aí, gostou? Gostei. Poxa, Marcelo, com essa lâmina de irrigação vai dar que tamanho de bomba? Olha, vai dar uns 20 cavalos. Pô, minha área de 10 hectares, ficou caro. E se a gente mudar para o espaçamento tal, para o gotejador tal, quantidade tal de setores, já cai para 12 cavalos e meio, cai para 15 cavalos. Opa, você vai trazer o custo por hectare melhor. O custo por hectare, hoje, vai de 10 a 20 mil, de 8 a 20 mil. Mas, em média, um custo de hectare hoje de irrigação é 12, 15 mil. E aí você tem que conversar essa informação, essas discussões, para você já ter uma... Quando você chegar para o produtor que ele fez um projeto de 20 hectares, ele está esperando na cabeça dele, 20, vou gastar 250 mil. Você vai aparecer com 400. Né? Senão você vai acabar ali com um projeto, ou vai inviabilizar, ou vai ter que fazer de novo. Mais ou menos por aí. Ótimo. E para o pessoal que está escutando a gente e assistindo também, né? Eu acho que é uma dúvida até que eu tenho também, né? Tá, o projeto ele foi estabelecido. E aí, durante, né, o tempo de vida da irrigação, a gente passa por vários desafios, né? É bomba que queima, é cano que entope, é mangueira, manutenção. Exatamente. E também a qualidade do adubo, né? Que também eu acredito que seja um dos grandes problemas que quem faz fertirrigação, né, nesse caso, enfrenta. Quais são as dicas que você pode dar para essas pessoas na escolha dos produtos, né? Quando eu falo dos produtos, é que não necessariamente esteja relacionado com a aquafértil, mas o que ele vai utilizar durante a irrigação. Então, como todas as suas outras perguntas também foram muito boas, essa também é porque é uma pergunta do dia a dia. É o dia a dia da irrigação. A gente pode falar disso aí como manutenção, né? Assim, todo dia de campo que a gente vai, eu costumo fazer a mesma brincadeira. O produtor compra uma caminhonete, paga 300 mil na caminhonete, e às vezes monta uma irrigação, tem lá 300 mil de irrigação, ou tem 200 mil de mangueira de irrigação, e ele troca o óleo do carro, ele calibra o pneu, ele põe água no radiador, ele faz revisão. E a irrigação fica lá por 5, 6, 7, 8. Antes disso ela já infarta, entre aspas. Porque não dá manutenção. Então tem que ter manutenção. Irrigação por aspersão é mais fácil, porque é bem visual. Irrigação por microaspersão, que é a bailarina que muitos chamam, também é mais fácil, porque é visual, dá trabalho, mas é visual. Agora a irrigação localizada, principalmente de gotejamento, que é onde tem que estar a nossa principal atenção. Então, algumas manutenções têm que ser tomadas. Em relação a adubo, que você falou, quando você parte para a fertigação, tem que ser nutrição voltada para a fertigação, tem que ser adubo de fertigação. Já não basta mais um cloreto vermelho, tem que ser um cloreto branco, um ureia, um MAP. Então, o produtor, os consultores, eles sabem o que tem que ser usado. E tem que ser usado. A agricultura sendo em prática o certo, nunca vai dar errado. Então, nessa questão de adubo, é só usar o produto certo, produto voltado para a fertirrigação. E agora, para a manutenção em si, a nossa maior preocupação não está nem na questão de adubo, porque você usando o adubo certo, você não vai ter precipitação. Se você, dentro da diluição dos produtos na caixa d'água lá da Fert, você respeitar a compatibilidade, todo mundo tem uma tabelinha dessa, é só você baixar na internet ou quem vende te fornece. A gente também tem. Se você respeitar a compatibilidade dos produtos, não vai ter precipitação, não vai ter problema. O problema está nas nossas águas. Então, você tem que tratar nossas águas. Para você não ter problema de entupimento, não existe um único fator, são vários. Desde a bomba, captação flutuante, pegar água de cima, aeração dessa água, decantação no tanque, captação flutuante, filtragem de cavidade
e a manutenção. O que seria manutenção preventiva em irrigação localizada e gotejamento? Vamos falar disso, porque a aspersão e microaspersão, como eu falei, isso é mais simples. Abrir ponta de mangueira constantemente, cada 30 dias, 40 dias. A aplicação de alguns produtos, né? Cloro, peróxido. Tão importante quando abrir ponta de mangueira, é no intervalo aí de 60 a 90 dias, você fazer a aplicação dos produtos. Peróxido, cloro, como eu falei, ácido nítrico, ácido fosfórico. Tem alguns produtos comerciais, várias revendas, tem produtos comerciais hoje excelentes que tem lá a aplicação desse produto. Fazer isso, abrir ponta de mangueira. Porque o nosso principal inimigo vai ser o ferro precipitado, o ferro 3. Então, se você não fizer isso, vai entupir. E uma vez entupido, é difícil você voltar a esse processo. Difícil de desentupir um gotejador. Então, quando é um adubo, aí sim, você com ácido, né, você consegue fazer essa... Você consegue, entre aspas, desmanchar esse precipitado, dissolver. Agora, quando você fala de ferro, é complicado. Então, você tem que ter manutenção, prevenção. Que são esses vários fatores que eu citei aí, certo? Então, a dica é, você tem uma irrigação localizada? Abra a ponta de mangueira. Faça a aplicação dos produtos como cloro, peróxido, entre outros. Levante a captação da sua bomba. Verifique se a sua filtragem de areia ou disco está sendo bem feito. Vá lá na saída da retrolavagem, vê se a água está saindo suja. Entre outras coisas. É viver a irrigação. Se você não pode, porque você é um grande produtor e tem vários projetos, é ter um irrigador. O irrigador, eu falo que o irrigador é um dos principais colaboradores da propriedade rural. Então, ou mais que o seu gerente. Porque quando você está com o clima correndo muito bem, Lorena, você não vê problema na irrigação. Mas quando vem a seca, você vai ver. E muitas vezes você vai ver o problema da irrigação quando vem a safra. Uai, por que eu produzi menos nesse talhão e produzi mais naquele talhão? Tinha um problema da irrigação e você não deu manutenção, você não viu. Aí já foi. Então você tem que estar sempre com prevenção, com manutenção. Mais ou menos por aí. Certo, Marcelo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Acho que agora a irrigação não é um tema tão difícil, né, quanto a gente achava. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo também, né, sobre como podemos encontrar a Aquafértil. Certo. Então, primeiramente, muito obrigado. Eu adorei estar aqui. Agradeço ao Instituto Amplia pela oportunidade de falar um pouco de irrigação. É o que a gente faz no dia a dia, a gente ama isso. E tá no podcast, poxa, fica uma coisa bem legal mesmo. A Aquafértil agradece, tá? E assim, nós temos o Instagram da Aquafértil Irrigação, não tem segredo, fácil de achar. A gente tenta colocar alguma coisinha lá do dia a dia da gente, no campo, uma história ou outro. Tem alguns vídeos falando sobre irrigação. Ou presencial, né? Tomar um cafezinho com a gente lá na Aquafértil para poder conversar um pouco de irrigação. Espero que a gente tenha ajudado e estamos aí, conte conosco sempre. A gente que agradece e da próxima vez eu gostaria que você trouxesse o Túlio Fontana, então esse convite fica aí, tá? Vou fazer o possível para trazer, pode deixar. Tá, então vamos aguardar então, hein? Pode contar conosco, valeu. Obrigada. Viu aí, pessoal? Irrigação pode ser mais fácil do que parece. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe o Pode Ampliar Agro, o lugar onde o conteúdo técnico é acessível para todos.